Eu acho Guard of Bamba 4 uma merda, um pedaço de bosta, uma desgraça tão desgracenta que nem deveria ter saído a público a existência desta grande merda. Ok, eu acho que eu me alterei um pouquinho, vai. Mas, sinceramente, depois de meio ano comentando, teorizando e tendo esperanças de melhoras, eu tenho finalmente uma opinião concreta formada sobre Guard of Bambam. E a minha opinião é: Guard of Bambam é um cocô. E nesse vídeo eu quero dar a minha opinião e também sobre coisas que pontuam porque a franquia, né, o jogo, hoje em dia tá muito ruim e provavelmente não tem esperança de tanta melhora assim. E nesse vídeo eu também não quero falar só sobre o último capítulo lançado, que é o 4, mas eu também quero fazer esse vídeo aqui mais como a franquia em geral de God of Bambam. Não só sobre o 4, mas sobre tudo mesmo. E eu tenho certeza que nesse vídeo eu vou desabafar muita coisa sobre God of Bambam, que eu percebi nesses últimos meses. Garden of Bambam é um jogo mascot horror que foi lançado no início de 2023. E eu fui um dos primeiros a ver a existência de Guard of Bambam, tanto que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro a fazer um vídeo sobre a história de Guard of Bambam aqui no Brasil ou talvez até no mundo. Mas Guard of Bambam era um jogo com muito potencial na época, o jogo era de graça, então não tinha muito o que reclamar sobre as questões de dinheiro. O jogo também não era tão longo assim, mas era quase como uma demo, né? Era uma demo. Guard of Bambam não é um jogo tão extenso assim, era algo que você podia zerar em 15 minutos, né? O jogo era indie, feito por só 2 estudantes de programação que não tinham investido dinheiro no seu projeto e só queriam um dinheiro extra para ajudar a pagar a faculdade. Então desde o início o Guard of Bambam 1 e 2 eram para ter sido lançados, mesmo que o resto talvez não tenha sido planejado, mas o 1 e o 2 eram sim planejados para ser lançado. E o máximo de polêmicas que o jogo teve nessa época de início, né, o início de tudo, era que o jogo tinha sido lançado e já tinha página na Steam de uma sequência que era Guard of Bambam 2. Mas como eu já disse agora, o jogo era para ser, já estava planejado o capítulo 1 e 2 ser lançado. Então não era um problema assim de verdade. Outra coisa que foi problematizada na época é que o jogo tinha merchandising logo no primeiro capítulo, o que era algo que no mínimo se esperava que demorasse um pouquinho para ter isso. Assim como o Pop Playtime, né, que o jogo, até onde eu lembro, não demorou tanto assim pra ter uma página onde tenha coisas pra comprar. Mas a merch de Guard of Bambam não era nem bom, tipo, sei lá, eu vou comprar uma camisa de Guard of Bambam, ela vai vir toda bonitinha, bonitona assim, toda bem feita. Não, era um negócio que tinha só o PNG de Jumbo Josh. Aí os Euporic Brothers parece que só pensaram, bota o PNG do Jumbo Josh bem pequeno assim na camisa. E é basicamente isso, não tem muita coisa. É os PNG dos desenhos de Guard of Bambam 1, que nem são tão bons assim, tipo, pra ter uma camisa mesmo, uma estampa completinha deles. Mas teve, né? E essas camisas são muito caras, por um motivo desconhecido. Tipo, são caras mesmo não tendo algo de especial, além de ser só de Guard of Bambam. E depois dessa polêmica, né, parece que os Euphoric Brothers, eles nunca mais tocaram o assunto e não adicionaram coisas novas pra essa loja. E até hoje tá assim a loja, ela tá em todos os capítulos, mas os Euphoric Brothers não falam muito dela. E ok, Guard of Bambam lançou, foi um grande estouro, um sucesso no YouTube geral. E agora tá vindo pra sua sequência, já que o jogo era dividido em capítulos, né? E a sequência do jogo já tava planejada, então, tipo, não tinha muito problema ainda nessa época. Por mais que pareça que eles estavam lançando o capítulo 2 rápido demais, era algo que não podia demorar, já que agora eles tinham uma chance real de conseguir bastante dinheiro. E se eles demorassem demais, o jogo poderia ter sido esquecido e vender menos. E também tá a questão que o capítulo 1 era de graça, então eles tinham que aproveitar pelo menos para conseguir um dinheiro e conseguir investir em futuros capítulos, nessas coisas. E o jogo também poderia ser esquecido, né, se demorasse muito. Tipo, existem muitos jogos bons, sequências de jogos bons que demoram muito para ser lançadas, só que o resultado final é muito bom, só que o pessoal acaba meio que deixando de lado, tipo, esquecendo muito disso. Ele era maior, tinha dublagem, tinha novos personagens, tinha novos puzzles, tinha mais história e etc. Tinha muita coisa nova. Também mostrou que os Euphoric Brothers estavam realmente tentando fazer um jogo bom, uma sequência boa, porque se a gente comparar Guard of Bambam 1 com o 2, dá pra ver uma evolução colossal em vários aspectos. E depois desse capítulo que as coisas começaram a desandar.
A primeira delas era que o jogo era muito mal otimizado desde o capítulo 1. E o motivo era que os modelos feitos pelos Euphoric Brothers tinham muitos polígonos, que fazia o jogo travar e lagar muito mais do que deveria. Isso meio que virou um meme entre aspas, né? Já que muita gente fala sobre esses problemas de polígonos que tem em Garden of Banban. Tanto que até hoje os Euphoric Brothers nunca arrumaram isso. O que eu acho simplesmente uma baita sacanagem, já que os caras, eles sabem disso, eles sabem do problema. Tipo, eles sabem o que tá acontecendo dentro da fanbase de Garden of Banban e também que muita gente falou sobre isso. Tanto que os próprios youtubers fãs de Garden of Banban, nem fãs de jeito, né? Tem gente, tipo, sabe, o Terrorizando. Ele falou sobre os negócios lá com os devs de Garden of Banban, os Euphoric Brothers. E meio que, assim, muitos youtubers falaram sobre esse tipo de problema. Também sobre investir mais no jogo, já que eles agora tinham muito dinheiro por causa do segundo capítulo, né? Mas até hoje esses problemas aí de otimização nunca foram arrumados de verdade dentro do jogo. Outra coisa que também gerou polêmica na época era que o jogo tinha ele foi lançado para mobile, que, ok, não é algo ruim de verdade, ele teve um port para mobile. Todos os capítulos têm um port para mobile, até o 4 que lançou faz nem um mês direito. Só que o problema dessas versões é que elas são muito porcas. Tipo, é um port literal, só que os Euphoric Brothers, eles não arrumam as coisas direito, os bugs dentro do jogo. Tipo, sei lá, teve um negócio que eu me lembro do capítulo 2, quando ele lançou pra mobile, é que ele tinha um bug, assim, de um parkour lá que tinha no capítulo 2, e no mobile tinha um bug que eu não lembro que era direito, só que os Euphoric Brothers, eles arrumaram rapidamente o bug, né? O que não é algo que, tipo, não é algo ruim, né? Afinal, tem que arrumar os bugs mesmo. Esses bugs mais graves que interferem muito na gameplay do jogo. Só que aí que tá. Como você acha que eles arrumaram esse bug? Eles só tiraram a parte de parkour do jogo e fizeram plataformas pra gente passar e andar e chegar no topo. O que é uma baita sacanagem. Tipo, era um problema que dava pra ser arrumado. Tá, você espera lá que você vai passar por um parkour não super difícil, é um parkour difícil. Aí vai lá, aí só as plataformas assim você passa rapidinho pelo jogo. Tipo, na versão de PC, o parkour tá até hoje normal, só que não é de mobile não. O que é muita sacanagem na minha opinião. E depois do lançamento do capítulo 2 de Garden of Banban, tivemos já anúncio do capítulo 3, que não demorou muito mais de 2 meses pra sair e tinha o mesmo tamanho do capítulo 2, se não fosse até menor. O jogo tinha menos conteúdo que o capítulo 2 e tinha os mesmos problemas do capítulo 2, o que frustrou muito o pessoal, inclusive eu. Mas depois do lançamento do capítulo 3, os Euphoric Brothers tinham recebido diversas críticas que tinham sido mais pesadas que as dos capítulos, e eles tinham a chance de fazer algo mais elaborado no capítulo 4, já que a gente podia fazer um antes e depois, já que eles já tinham ganhado muito dinheiro com o capítulo 2 e o 3, e já dava pra pegar esse dinheiro e investir no capítulo 4, 5 e 6, que são os próximos, tirando o 4 que já foi lançado. Além de que eles tinham dinheiro bastante pra contratar pelo menos uma equipe de 10 pessoas para fazer o Garden of Banban 4. Só que no final de tudo, o capítulo 4 lançou e o jogo tinha os mesmos problemas do capítulo 3 e tinham até piorado mais. O capítulo 3 tinha o problema que ele era artificialmente mais esticado, com cenários insanamente maiores e com corredores largos. E eles usaram o próprio abismo para alargar mais o jogo. Só que no capítulo 4 os problemas tinham piorado muito. O capítulo era tão esticado artificialmente que chegava a ser ridículo o que os caras fizeram. Sabe esse elevador maldito aqui? Então, pra você ir aonde você quer, você precisa selecionar onde você quer ir. Até aí tudo bem, né? Mas pra você ir pra outro local, você precisa dar uma volta inteira no mapa só pra voltar pro início e selecionar pra onde você quer. E isso é algo tão ridículo, sabe? Que é muito maçante e mostra como os Euphoric Brothers estão alongando o jogo muito artificialmente. E eu duvido que eles vão parar de alargar o jogo artificialmente no capítulo 5 ou 6. E isso que alguns dias antes do lançamento do jogo eles disseram que o capítulo seria maior. Só que o jogo tem menos conteúdo e tem locais maiores que só faz a gente perder mais tempo. O jogo também não faz mais sentido nenhum. Tipo, em Garden of Banban temos lugares extremamente gigantescos que não parece ter sentido deles estarem lá. Tipo, a gente tem 300 localizações diferentes na creche, mas se nós olharmos pra eles pensando em lore, não fazem o mínimo de sentido. Tipo, as salas que só servem para puzzles e não tem sentido nenhum a existência delas. Tipo, porque existem salas só para puzzles muito específicos, ou porque quase tudo é feito com botões que só são ativados por drones. Ou porque a creche é tão gigantesca que no jogo não temos nenhuma explicação dessas coisas. Elas parecem estar só jogadas lá de qualquer forma, pra dar conteúdo pro jogo. Outra coisa que eu queria falar é que a história principal do jogo tá precária.
aonde não avançamos quase nada na questão da lore, não temos nenhuma dica de onde estão as crianças. Tudo que sabemos é que eles estão no abismo, mas tipo, já sabemos essa informação há muito tempo. Mas nunca tivemos nada além disso, tipo, a gente encontra os desenhos em todos os capítulos sobre as crianças, mas tipo, tudo é a mesma coisa, só que em outros capítulos praticamente. Também não temos informações reais sobre a creche. A gente já passou 4 capítulos, a gente já deveria saber muita mais coisa sobre o jogo do que a gente realmente sabe. Tipo, a gente não tem informações por que aquelas coisas são especificamente construídas. E pra mim, God of War tá decepcionante, eu duvido que isso vai mudar tão cedo. Mas eu ainda tenho esperanças mínimas do jogo melhorar. Tanto que agora já foram divulgados God of War 5 e 6 que são preocupantes. Não no quesito que eu falei mais no vídeo, mas em outros quesitos também, que eu vou falar em outro vídeo. E esse vídeo é mais um desabafo sobre o jogo do que qualquer outra coisa. E eu não vou parar de falar de God of War por causa que eu ainda gosto de God of War. É um jogo que me deixa entretido tanto pelas coisas que rodeiam o jogo quanto o jogo em si. Eu quero ver até onde esse jogo vai. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.